Custo Brasil. Por que é mais caro empreender e trabalhar aqui do que em outros lugares do mundo? Nesse vídeo, eu te explico os motivos do Custo Brasil e o que nós precisamos fazer urgentemente para melhorar o setor produtivo no Brasil e na Zona Sul. Primeiro vamos entender o que é o Custo Brasil. É um termo que descreve todas as dificuldades que os empreendedores, as empresas, os trabalhadores encontram para produzir algo aqui no Brasil. Dificuldades que tem no Brasil e que não tem em alguns outros países. Dificuldades de infraestrutura, dificuldades burocráticas, dificuldades jurídicas e por aí vai. Tudo que é aquilo que atrapalha as empresas de crescer. Olha só, um estudo da CNI aponta que aproximadamente 1 trilhão e 500 bilhões de reais não são deixados de produzir aqui no Brasil por conta do tal do Custo Brasil. Eu vou repetir. As empresas deixam de produzir 1 trilhão e 500 bilhões de reais todo ano só por causa do chamado Custo Brasil. Para tu ter uma noção, se eu fosse pegar esse valor que a gente deixa de produzir por dificuldades que nós temos aqui no Brasil e colocasse isso em salário para os trabalhadores, eu conseguiria contratar 100 milhões de trabalhadores. Olha só o que eu estou dizendo. O Brasil tem 200 milhões de brasileiros. Metade da população poderia ganhar pelo menos um salário mínimo só com aquilo que a gente deixa de produzir. Eu não estou falando em questões de trabalho, estou falando daquilo que a gente perde, aquilo que a gente não produz por dificuldades de infraestrutura, burocrática, enfim. Tá bem, Miguel, a gente está falando em Custo Brasil, mas ainda está difícil para mim enxergar o que é o tal do Custo Brasil. Então eu vou te trazer 4 exemplos bem práticos e bem claros de como funciona e como esse tal Custo Brasil atrapalha o dia a dia das nossas empresas. Primeiro exemplo, sistema tributário complexo. O nosso país tem um dos sistemas mais complexos do mundo. É difícil. Um exemplo bem fácil. O fato de tu precisar de um contador e um contador precisar de toda uma equipe de pessoas para conseguir fazer a contabilidade de uma empresa pequena já mostra como o Brasil tem um sistema complexo que não deveria ser. O pagamento de impostos deveria ser uma coisa leve, fácil, descomplicada. E na verdade a gente fica gerando regras e mais regras e mais regras num sistema mega complexo. Não tem por que ter isso. Nós precisamos ter uma reforma administrativa, uma reforma tributária, principalmente uma reforma tributária que faça com que não somente os impostos baixem, mas fique mais fácil. Essa complexidade do sistema que atrapalha muito, desde o pequeno empreendedor, que quando vai abrir um CNPJ já precisa de um contador, até as grandes empresas, que precisam de times de contadores e executivos para estar sempre vendo formas de pagar imposto. Isso é muito complexo e muito maléfico para a nossa economia. O segundo exemplo que eu quero trazer está na educação de baixa qualidade. E eu não estou falando de ensino superior, eu estou falando de ensino fundamental e médio, que é onde as pessoas, os nossos jovens, aprendem, desenvolvem capacidade de aprender. Tem uma frase que eu gosto muito que diz o seguinte: as mãos não podem produzir o que a cabeça desconhece. No Brasil, é complexo tu conseguir encontrar pessoas que possam desenvolver atividades não tão rudimentares, mas um pouco mais especializadas. Isso dificulta muito o nosso setor produtivo, porque a indústria normalmente precisa de pessoas com capacidade de operar equipamentos, enfim, que possam ter um nível de educação maior. E isso é um problema estrutural do nosso país. Nós precisamos melhorar urgentemente a educação básica para que as pessoas tenham mais oportunidades de conseguir empregos melhores, que é o que a indústria precisa. Isso também é Custo Brasil. Essa dificuldade que as empresas têm e que a nossa população tem de conseguir se empregar dentro da indústria. Terceiro, falando de infraestrutura, claro que a gente vai falar de investimento, mas também não adianta eu chegar aqui e dizer que a solução é investir dinheiro em tudo, dinheiro que o país não tem. Então, sim, precisamos rever investimentos na área de infraestrutura, mas mais do que isso, precisamos pensar de forma estratégica. Faz sentido nós estarmos duplicando, aumentando vias em estradas e deixando de usar a nossa hidrovia? Eu dou o exemplo da Zona Sul. Nós podemos fazer todo um sistema de produção e escoamento da produção por hidrovias, utilizando a Lagoa Mirim, pegando Santa Vitória do Palmar, Jaguarão, trazendo para Pelotas, através da Lagoa dos Patos, interligando com Camaquã, São Lourenço do Sul, a nossa capital Porto Alegre, e ainda podendo escoar tudo para Rio Grande, e aí o mundo nos espera. Porque através do Porto de Rio Grande nós podemos mandar China para a Europa, enfim, para qualquer lugar do mundo. Nós precisamos usar essa capacidade de hidrovias que nós temos aqui e muitas vezes não utilizamos. Então, investimento, sim, claro, é preciso, mas mais do que isso, olhar com estratégia cada região e como nós podemos pensar em novas soluções
para diminuir o custo de transporte da nossa produção. Quarto, que muitas vezes não é visto, mas afeta principalmente o pequeno empreendedor, aquela pessoa que está começando, o custo do capital. O Brasil é um país que não passa credibilidade econômica, porque muda muito facilmente as políticas públicas, enfim. E isso faz com que o custo do nosso capital para tu tirar um financiamento, para tu tirar um empréstimo, para tu poder injetar um dinheiro e começar a empreender, é muito caro. Esses juros também estão dentro do chamado custo Brasil. Claro, eu não quero fazer um vídeo aqui só apresentando problemas, então bora falar das soluções. Mas antes, deixa eu só te contar de um estudo que foi feito comparando 18 economias no grau de competitividade. Ou seja, o quão interessante é eu abrir uma indústria aqui no Brasil ou em 17 outros países do mundo. Nessa comparação das 18 economias, o Brasil foi ranqueado em 17º local. Ou seja, só existe um país que é menos competitivo, que é pior de tu colocar uma indústria do que no Brasil dentro desses 18. Por que 18, Miguel, e não foi um estudo comparando todos os países do mundo? Porque nós temos que pegar comparações com economias similares. Não adianta nós nos compararmos com Portugal. Nós temos que nos comparar com Índia, com África do Sul, enfim, países que têm tamanho de população similar, capacidade de matéria-prima similar. Nesse estudo dessas 18, nós ranqueamos em 17º. É horrível e precisamos urgentemente trazer soluções para melhorar a competitividade no Brasil. Vamos falar das soluções? Falando em custo Brasil e um problema tão estrutural, tem várias soluções que precisam ser aplicadas. Mas como eu trouxe 4 exemplos de problemas, vou te trazer 4 exemplos de soluções. Primeiro, quando a gente fala em sistema tributário complexo, reforma já. Nós precisamos parar, olhar a forma como a gente, como o Brasil, como o nosso país, cobra os impostos e reformar. Não é somente baixar imposto. Claro que isso é importante, mas é simplificar. Não tem sentido eu tributar uma nota fiscal, depois eu tributar a compra, eu tributo várias vezes em cima de um mesmo serviço, ou ainda, te dou isenção de um lado, te cobro do outro, é um sistema muito complexo. Tem que simplificar e para isso reforma tributária já. Segundo, quando falamos de educação, não tem jeito, investimento já. Educação tem que ser prioridade de qualquer país ou de qualquer governo. Educação é a base para a oportunidade. Então, não tem jeito. Tem que ter investimento pesado. E claro, precisamos também pensar numa reforma educacional. O que realmente é importante? Precisamos ter mais educação financeira, precisamos voltar as pessoas mais para, além dos valores humanos, sociais, que são fundamentais e precisam ser respeitados dentro da educação, mas para uma área de exatas. As pessoas precisam ter mais noção no que podem trabalhar, como podem trabalhar, enfim, reforma educacional e investimento urgentemente. Terceiro, falando de infraestrutura, claro que a gente vai falar de investimento, mas também não adianta eu chegar aqui e dizer que a solução é investir dinheiro em tudo, dinheiro que o país não tem. Então, sim, precisamos rever investimentos na área de infraestrutura, mas mais do que isso, precisamos pensar de forma estratégica. Faz sentido nós estarmos duplicando, aumentando vias em estradas e deixando de usar a nossa hidrovia? Eu dou o exemplo da Zona Sul. Nós podemos fazer todo um sistema de produção e escoamento da produção por hidrovias, utilizando a Lagoa Mirim, pegando Santa Vitória do Palmar, Jaguarão, trazendo para Pelotas, através da Lagoa dos Patos, interligando com Camaquã, São Lourenço do Sul, a nossa capital Porto Alegre, e ainda podendo escoar tudo para Rio Grande, e aí o mundo nos espera. Porque através do Porto de Rio Grande nós podemos mandar China para a Europa, enfim, para qualquer lugar do mundo. Nós precisamos usar essa capacidade de hidrovias que nós temos aqui e muitas vezes não utilizamos. Então, investimento, sim, claro, é preciso, mas mais do que isso, olhar com estratégia cada região e como nós podemos pensar em novas soluções para diminuir o custo de transporte da nossa produção. Se o quarto problema é o que mais afeta o pequeno empreendedor e quem está começando o seu negócio, tem que ter uma política pública mais popular para resolver isso. Pensa comigo, quando a gente fala em alto custo do capital, estamos falando que os juros estão altos. Isso acontece porque a chance do calote também é alta. Como exemplo prático, eu te empresto 100 pila, mas tu não tem como me pagar esse 100 pila. Eu vou cobrar juro alto, porque a minha chance de não receber esse dinheiro é muito grande, o meu risco é grande. Agora, se eu te empresto 100 pila e eu tenho certeza que tu vai me pagar esse dinheiro, eu vou cobrar um juro mais baixo, porque eu vou receber. O meu risco de calote ele é menor. Então, se eu emprestar 100 pila para várias pessoas, eu posso cobrar um juro mais baixo, porque os meus calotes vão ser menores. Se eu empresto 100 pila para várias pessoas e muitas delas não me pagam, a minha taxa de juros tem que ser alta, para eu garantir que eu vou ter esse retorno do dinheiro. Deu para entender? Isso é o risco do capital.
O governo não tem capacidade de ficar emprestando dinheiro para todo mundo, não vai ter dinheiro para isso, a gente precisa ser coerente. Agora, o governo pode trabalhar como avalista, como uma forma de tentar baixar o risco do calote para quem está emprestando o dinheiro. E aí fomentando que mais dinheiro circule e a taxa de juro baixa. E aí a taxa de juro baixa, as pessoas têm mais capacidade de abrir um negócio, de arriscar ali, de fazer acontecer e produzir mais. Então, é importante que o governo pense em políticas públicas que ajudem a viabilizar e a subsidiar dinheiro para quem quer começar a trabalhar. Não é tirar do bolso, mas é viabilizar para que os investimentos da iniciativa privada também aconteçam. Bueno, eu tentei trazer aqui um pouco do que é o Custo Brasil. É um tema complexo que precisa ser avaliado e discutido de forma intensa. E parece coisa distante da gente, mas é isso que faz com que seja difícil de trabalhar. Falando aqui na nossa Zona Sul, quando a gente reclama que não tem indústria, que não tem serviço, quando todo mundo, que todos os políticos de um modo geral vêm trazer o mesmo tema em ano eleitoral e as pessoas já dizem assim, todo mundo diz que vai trazer indústria, mas ninguém diz como. Só avaliando essas coisas. Trazendo a pauta do Custo Brasil, como a gente pode melhorar, como a gente vai fomentar isso, como a gente vai desenvolver a região. Então, esse tema, apesar de ser chato e complexo, precisa ser estudado a fundo e nós precisamos trazer soluções reais. Se tu gostou desse vídeo, me segue aqui nesse canal, ativa o sininho da notificação e vem conversar comigo. Aqui embaixo tem as minhas redes sociais, eu estou à disposição. Precisamos falar de como vamos fazer para produzir mais, empreender mais, desenvolver mais a nossa Zona Sul para gerar progresso para toda a nossa gente.